Olá você, estudante do Direito. Hoje damos continuidade mais uma vez às nossas aulas sobre a organização do Estado brasileiro, trabalhando o poder legislativo, dando sequência então, discutindo a questão relativa às comissões parlamentares e ao Estatuto dos Congressistas. Segue a resenha, fica ligado que o Chico explica. Comissões parlamentares. As comissões parlamentares estão previstas no artigo 58 da Constituição. Vamos à leitura. O Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato que resultar sua criação. Parágrafo 1º. Na constituição das mesas de cada comissão é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva casa. Então, veja bem, as comissões, como podemos observar da própria leitura do artigo 58, de seu parágrafo 1º, elas são compostas por deputados e senadores, sempre buscando se representar a proporcionalidade dos partidos e blocos parlamentares representados em cada uma das casas que compõem essas comissões. Qual que é o objetivo de uma comissão parlamentar? O seu objetivo, em suma, é, na verdade, estudar, examinar proposições legislativas e apresentar pareceres a respeito deles. O novo Código Ambiental, né? O Código Ambiental, na verdade, nós não temos o Código Ambiental. Se o texto que foi apresentado junto ao projeto de lei, ele é coerente ou não, ele fere a Constituição ou não. Ao final de um estudo, a própria comissão que foi organizada para estudar a viabilidade deste suposto Código Ambiental vai expedir um parecer favorável ou não ao projeto de lei em si. Então, as comissões, elas têm esse objetivo de estudar proposições legislativas e expedirem pareceres. Em regra, essa é a proposta de uma comissão parlamentar. E elas podem ser de dois tipos em especial: permanentes ou temáticas, ou ainda podem ser especiais ou temporárias, né? Temático seria sinônimo de uma comissão permanente. Especial seria sinônimo de uma comissão temporária, como diz ali no caput de 58. Permanentes e temporárias. Comissão permanente, ela se estabelece em razão da matéria que se está discutindo. São comissões previstas no próprio regimento da Câmara e do Senado. Artigo 72 do Regimento Interno do Senado e artigo 32 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Um dos exemplos clássicos é a Comissão de Constituição e Justiça, responsável por expedir pareceres a respeito da constitucionalidade dos projetos de lei que são apresentados ao Poder Legislativo no Congresso Nacional. Por outro lado, as comissões especiais ou temporárias, elas vão discutir uma matéria em especial. Elas se extinguem a partir do momento em que a legislatura encerrar ou que elas tenham cumprido o seu objetivo. Então, se foi criada uma comissão especialmente para discutir o teor de um suposto novo Código Ambiental, que estamos inventando, né? Quando se expedir um parecer a respeito desse novo Código Ambiental, a comissão do novo Código Ambiental vai ter cumprido seu objetivo e vai deixar de existir, vai encerrar as suas atividades. Diferente da Comissão de Constituição e Justiça, que é permanente, né, que está prevista no regimento e que mesmo tendo feito o parecer de um determinado projeto de lei, ela vai continuar em exercício para apreciar outros projetos de lei e expedir seu parecer. Além dessas comissões, nós também temos as comissões denominadas mistas, porque as comissões elas podem ser específicas de uma casa, específica de outra casa, ou podem envolver ambas as casas do Congresso Nacional, que é o caso das comissões mistas, que são criadas para resolverem, tratarem de assuntos que devem ser analisados em sessão conjunta do Congresso Nacional, como é o caso da Comissão Mista do Orçamento. E ainda temos a comissão representativa, que nós já observamos na última videoaula,
que é a comissão que ela fica em exercício à disposição durante o período de recesso parlamentar, sendo formada na última sessão legislativa ordinária que antecede o período de recesso. A comissão parlamentar que certamente chama mais atenção e gera mais discussão são as famosas CPIs, Comissões Parlamentares de Inquérito, previstas no parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal. Vamos à leitura. As comissões parlamentares de inquérito que terão poderes de investigação próprios de autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Parágrafo extenso, então vamos analisar por partes este parágrafo 3º que trata da Comissão Parlamentar de Inquérito. Primeiro de tudo, a base legal da CPI está prevista no já mencionado artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, assim como também na Lei 1579 de 52, na Lei 10.001 de 2000 e na Lei Complementar número 105 de 2001. Então ela tem uma base legal que está prevista na Constituição e que é regulamentada também em âmbito infraconstitucional. A sua criação, como nós podemos observar ali no próprio parágrafo 3º, pode se dar por requerimento de uma casa isoladamente ou das duas casas em conjunto. Em ambos os casos é necessário 1/3 dos membros da respectiva casa ou das respectivas casas, caso seja uma comissão parlamentar mista de inquérito, uma CPMI. Nesse caso, se faz necessário a assinatura de pelo menos 171 deputados ou 27 senadores, e se for mista, de ambos os casos, 171 deputados e 27 senadores. Com relação ao prazo de duração, o enunciado ali do artigo 58, parágrafo 3º, indica que o prazo é certo, mas nós temos que observar que, a depender da Casa do Congresso, existe uma regra diferente prevista em seu regimento acerca da duração da CPI. Se for o Senado, a CPI ela pode ser prorrogada, de certa forma, tantas quantas forem necessárias vezes em si, né? Ela termina com a sessão legislativa, mas ela pode ser prorrogada dentro de uma mesma legislatura até o seu fim. Encerrando-se a legislatura, que é o entendimento do STF de um modo geral a respeito do prazo de duração máximo de uma CPI, vai até o final da legislatura em si, né? Encerrada a legislatura, o que acontece? A CPI ela será arquivada, porém, a partir do início da nova legislatura em si, por requerimento também de 1/3 dos parlamentares que compuseram da casa que compôs aquela CPI em si, a CPI ela poderá ser desarquivada, né? Então, no caso do Senado Federal, existe essa possibilidade. Você prorroga a cada sessão legislativa, podendo chegar até ao final da legislatura, encerrou a legislatura, CPI é arquivada. Com a nova legislatura, ainda assim, por 1/3 dos membros do Senado, também é possível você desarquivar a CPI e dar continuidade a ela na nova legislatura. Na Câmara dos Deputados funciona de forma diferente. O prazo é um prazo máximo de 120 dias, prorrogáveis por mais 60, metade do prazo original em si. Esse é o prazo que existe para que as comissões parlamentares de inquérito organizadas pela Câmara dos Deputados concluam seus trabalhos, sendo que ainda existe um limite de no máximo 5 comissões simultâneas que sejam de natureza de CPI. Com relação ao objeto, o objetivo de uma CPI é apurar um determinado fato. Fato determinado, como está lá no parágrafo 3º. Fato determinado esse, não qualquer um, né? Não compete aqui você investigar a vida privada de alguém sem que ela tenha interesse público manifesto. Do contrário, você estaria violando os direitos individuais de um determinado cidadão. O fato, além de determinado, ele tem que ser de interesse público da nação em si. E o que se entende por fato determinado? Nós podemos buscar entendimento de fato determinado
lá no artigo 35, parágrafo 1º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que traz um conceito para este termo, que identifica fato determinado como o acontecimento de relevante interesse para a vida pública e a ordem constitucional, legal, econômica e social do país, que estiver devidamente caracterizado no requerimento de constituição da comissão. Então vejam bem, não é qualquer fato em si, tem que ser de interesse público, tem que vincular a ordem constitucional, legal, econômica e social do nosso país. Embora nada impeça que ocorra a ampliação do objeto de uma comissão parlamentar de inquérito conforme as investigações forem evoluindo e novos fatos desconhecidos até então forem surgindo, sendo revelados durante a investigação em si. Nesse caso surjam novos fatos, para que eles sejam incluídos na CPI, é necessário se fazer um aditamento do objeto inicial da CPI. Não pode simplesmente começar a investigar com poderes de autoridade judicial com bem entender. É necessário você fazer o devido aditamento do objeto da CPI em si. Quanto aos poderes da CPI, o parágrafo 3º do artigo 58 deixa bem claro, eles são poderes de investigação próprios de autoridade judicial. Então, é uma gama de poderes bem considerável, porém, resumidos, aqueles que dizem respeito apenas à investigação, à formação de um inquérito, não ao julgamento ou condenação de alguém. Então, que poderes de investigação seriam esses? A gente poderia citar alguns deles, como a possibilidade de quebra de sigilo bancário, fiscal de dados, a possibilidade de oitiva de testemunhas, inclusive com condução coercitiva delas, se necessários, ouvir os investigados e indiciados pela própria CPI, realizar perícias e exames, requisitar documentos, determinar a busca e apreensão. Então, veja bem, são poderes realmente de uma autoridade judicial, porém, que se resumem apenas ao âmbito da investigação, da formação do inquérito. Por quê? Porque a conclusão de uma CPI não resulta com a condenação de ninguém. A CPI, ela não julga as pessoas. A CPI, ela vai formar uma investigação e no seu final, como indica o próprio parágrafo 3º do artigo 58, as conclusões serão encaminhadas, se for o caso, pode ser que não seja, pode ser que seja arquivado e deu, mas se realmente houver algo a ser promovido do ponto de vista da responsabilidade civil e criminal, o inquérito em si, as suas conclusões serão encaminhadas para o Ministério Público, que esse sim é responsável por promover a denúncia contra quem quer que esteja sendo investigado. Vamos falar então sobre o Estatuto dos Congressistas, previsto entre os artigos 53 e 54 da Constituição Federal. O que é o Estatuto dos Congressistas? Por que desse nome? Na verdade, o Estatuto dos Congressistas é um conjunto de regras que traz prerrogativas, garantias, proibições e incompatibilidades aos membros do Poder Legislativo. Por que disso? Por que dessas imunidades? Por que dessas garantias? São privilégios de quem exerce esses cargos? São regalias? Não. Ao menos em tese, não. O Estatuto dos Congressistas, estas imunidades, essas prerrogativas que são conferidas aos nossos deputados e senadores, assim os são conferidas não à pessoa do deputado ou senador, mas ao cargo que ele ocupa. Por quê? Para que o exercente daquele cargo possa o exercer com liberdade, sem receio de ser rechaçado, de ser repudiado ou de ser processado por conta das suas opiniões, por alguma espécie de ameaça ou chantagem que venha dos outros poderes ou de fatores externos a ele. Vamos supor um deputado ou senador que tivesse que temer pelos seus projetos de lei, caso eles não fossem aprovados, eles pudessem gerar, em função do seu conteúdo, um processo penal, ele seria
um deputado que não atuaria com ampla liberdade. Ou seja, você estaria restringindo o alcance do poder legislativo caso o exercente dele, durante o exercício das suas funções em si, ficasse com um pé atrás toda a vida, porque estaria temendo ser rechaçado, ser cancelado, né, como dizem hoje, por conta das suas opiniões, palavras ou até dos seus próprios votos, né? Entre outras questões. E aí aqui então é que é importante deixar bem claro, mais uma vez, o Estatuto dos Congressistas, as imunidades, as prerrogativas que lá constam, se dão e são conferidas ao cargo, não à pessoa do exercente em si. Tanto é que, se o deputado, o senador, ele se afasta do cargo e um suplente assume em seu lugar, quem vai estar imbuído dessa imunidade, dessa prerrogativa, é aquele que está o exercendo, é aquele que está ocupando o quê? O cargo. Quanto ao estatuto em si, vamos falar então um pouquinho sobre os tipos de imunidade a princípio. A começar pela imunidade material prevista já no caput do artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Aí aqui essa imunidade material, também conhecida por imunidade absoluta, ela se divide em duas perspectivas, uma perspectiva penal e uma perspectiva civil. Do ponto de vista da responsabilidade penal, ela é uma imunidade que impede que os congressistas eles respondam pelos crimes considerados de opinião, como, por exemplo, crimes contra a honra, de incitação ao crime, apologia ao crime ou ao criminoso. Do ponto de vista civil, ela impede que os parlamentares sejam condenados por qualquer eventualidade de danos morais ou materiais que sejam decorrentes das suas opiniões, palavras ou votos em si, para que ele possa exercer com plena liberdade a função legislativa, que em sua essência é a proposição de normas, antes de mais nada. Mas aqui é importante destacar algo. O entendimento do STF é que essa imunidade ela se observa tão somente quando as manifestações do parlamentar estiverem vinculadas ao exercício da sua função legislativa. Quando ele está lá no bar com os amigos, na dele, não caracterizado como parlamentar, ele é responsável pelos seus atos e palavras, podendo ser processado, nesse caso, criminalmente, né, por uma atividade, uma determinada manifestação racista que fosse em si, né? Agora, fora do Congresso Nacional, ainda é possível que o congressista ele seja protegido por essa mesma imunidade material absoluta. Porém, desde que as suas manifestações fora do Congresso Nacional, fora do Legislativo do Estado, ou do município, porque essa imunidade material se aplica, se estende também aos deputados estaduais, deputados distritais e aos vereadores, né? Agora, se o deputado ou senador, ele se manifestou fora do legislativo, mas na condição de parlamentar, ele também estaria assegurado por essa mesma imunidade. E essa imunidade e a proteção que ela confere se estende, inclusive, após a perda do mandato, após o término do mandato. Não por novas manifestações da pessoa que já foi deputado ou senador, mas por aquelas que ela proferiu quando estava na condição de deputado ou senador ou vereador. Então, por aquilo que você falou na época que você era um parlamentar, era um representante do Poder Legislativo, você não poderá ser responsabilizado civil ou criminalmente, desde que tenha feito essas manifestações enquanto parlamentar, nesta condição, neste momento em si, não pode ser responsabilizado por elas depois do término do seu mandato. Com relação à imunidade formal prevista entre os parágrafos 2º e 5º do artigo 53 da Constituição Federal, essa também se desdobra em duas em sua essência. Primeira, uma imunidade
relação à prisão, prevista lá no artigo 53, parágrafo 2º da Constituição. Vamos à leitura. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Ou seja, a partir do momento em que um congressista ele é diplomado, ser certificado a respeito da sua eleição, ele não poderá ser preso se não for o caso de flagrante, ou seja, pego no ato de crime inafiançável, crimes como homicídio qualificado, tortura, racismo, entre outros em si. Mesmo que seja a situação de flagrante de crime inafiançável, ainda assim essa prisão pode ser relaxada pela respectiva casa a qual lhe pertença, através do voto da maioria de seus membros, que resolverão sobre a prisão. A maioria, nesse caso, simples. Uma outra perspectiva diz respeito à possibilidade dessa imunidade formal resultar na sustação do processo em andamento. Vamos lá, parágrafo 3º do artigo 53. Recebida a denúncia, ou seja, foi adiante a denúncia por uma prática criminosa que foi imputada a um deputado senador. Vereador não, porque vereador não possui imunidade formal, só material. Então, recebida a denúncia contra senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à respectiva casa, a casa respectiva, que por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá ter decisão final, sustar o andamento da ação. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma vez que se tenha procedido a denúncia contra um deputado ou senador, é possível que um dos partidos políticos que tenham representação na casa a qual pertença este representante, seja Câmara ou Senado, pode, pelo voto da maioria dos membros deste partido político, solicitar a sustação do andamento da ação, ou seja, paralisar a ação, interromper ela, congelar ela, em outras palavras. Mas o pedido de sustação ainda assim deve ser analisado pelos membros da respectiva casa num prazo de 45 dias. Então, o partido político ele faz o pedido de sustação pela maioria dos membros do partido. E, depois disso, a própria casa a qual pertença o parlamentar é que vai decidir sobre o pedido de sustação feito pelo partido político ou não. Importante, parágrafo 5º. A sustação do processo suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Ou seja, isso não quer dizer que o processo vai ficar lá congelado até o momento em que prescrever e o cidadão vai sair isento sem nenhuma responsabilidade. Não. Assim que o mandato do político ele encerrar, o prazo prescricional que estava lá congeladinho junto com o processo volta a correr e aí ele vai ter que se virar. Bom, talvez por isso que muitos políticos lutem, se matem para se reeleger, né? Mas aí fica a reflexão em si. Outra questão ainda relativa à imunidade formal e que é muito debatida e talvez dentro dos estatutos congressistas aquilo que gera maior polêmica diz respeito ao foro por prerrogativa de função, vulgarmente conhecido como foro privilegiado, mas aqui mais uma vez é importante destacar. Esse conjunto de garantias e imunidades previstos nos estatutos congressistas, ele se dá sempre em função do cargo, não da pessoa que ocupa ele. Como eu falei, suplente assumiu, quem vai ter essas imunidades, garantias é o suplente, antes de mais nada. O suplente nem tem nada dessas imunidades enquanto ele não assumir. Mas a prerrogativa de função, na verdade, é aquela questão que diz respeito ao fato de que os deputados e senadores, a partir da sua diplomação, aí aqui tem interpretações a serem feitas, eles serão julgados pelo STF, parágrafo 1º do artigo 53 da Constituição Federal. Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. E nesse caso, não é por qualquer crime, é apenas nas infrações penais comuns que esse foro de prerrogativa de função ele se aplica. Em outros crimes de outras condutas de outra natureza,
não compete ao STF, somente aos crimes comuns em si. Crimes de responsabilidade não cabe ao STF julgar. Ok? Então, pela leitura do parágrafo 1º, a princípio, essa imunidade se observaria desde a expedição do diploma, independente da natureza do crime, de como ele ocorreu e tal. Porém, o que aconteceu? Em 2018, durante a ação penal, o julgamento da ação penal 937/2018, foi levantada uma questão de ordem que levou a uma nova interpretação mais restritiva do alcance desse parágrafo 1º do artigo 53. Em que sentido? No sentido de que o foro por prerrogativa de função, ele só passaria a ser considerado válido no caso de acusações de crimes praticados durante o exercício do cargo em si, que é justamente o cargo que possui essa prerrogativa. Se for por algum crime praticado fora do exercício do cargo, não seria o caso de julgamento pelo STF. Então, somente no caso de crimes comuns praticados durante o exercício do cargo a partir da diplomação do parlamentar. Portanto, desde que relacionado com as suas funções parlamentares em si. Porque, às vezes, mesmo no exercício do mandato, algumas condutas criminosas que praticadas pelo parlamentar não foram praticadas em função do mandato, mas por motivos diversos em si. Então, a partir da ação penal 937, somente se considera desde a expedição do diploma e, no caso de crime comum, que tenha relação com o exercício da função parlamentar. Senão, não é caso de foro por prerrogativa de função, vulgo foro privilegiado. Mas, aqui importante, assunto quentíssimo, nós estamos passando neste exato momento, hoje, 5 de abril de 2024, por uma possível releitura do alcance do foro privilegiado. Recentemente, o ministro Gilmar Mendes ele levantou também uma questão de ordem a fim de ampliar o alcance do foro privilegiado. Em que sentido? No sentido de que esse foro ele acompanharia o parlamentar mesmo após o seu mandato. Porque qual é o entendimento do ministro, que foi acompanhado já pelos votos também dos ministros Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Hoje o processo está suspenso porque o ministro, o ministro Barroso ele pediu vista aí por um prazo de até 90 dias. Né? Mas qual é o entendimento do ministro Gilmar Mendes? Ele entende que é necessário que esse foro por prerrogativa ele alcance os deputados, senadores, mesmo depois do término do seu mandato, para que eles sejam julgados pelos crimes comuns exercidos em função do seu cargo, pelo STF, mesmo depois de terminar o mandato. Por quê? Porque seria um tribunal mais imune às pressões políticas do STF, do ponto de vista do Gilmar Mendes. Assim como também para evitar flutuações de competência no que diz respeito ao foro que vai julgar, para não ficar naquela, vai para esse e volta para aquele, porque a princípio o que acontecia? Com o término do mandato, se o processo por crime comum praticado por um agente público que tivesse prerrogativa de função, estivesse sendo julgado pelo STF e terminasse o mandato, com o término do mandato, esse processo ele voltava para o juiz natural, né? Ou seja, para as instâncias inferiores, ou seja, seria algo sujeito até de manipulação processual. Então, nesse caso, a fim de poupar o próprio ordenamento jurídico, de dar mais estabilidade a ele, é que o ministro Gilmar Mendes propôs que o foro por prerrogativa de função se mantenha em relação aos crimes praticados no exercício do mandato, mesmo após o término do mandato. Hoje, então, como é que funciona o foro de forma mais direta? Se a conduta criminosa foi praticada antes da diplomação, quem julga, independente das circunstâncias, será o juiz natural da causa, o juiz inferior, de primeira instância. Se
a conduta foi praticada após a diplomação e no exercício, em razão do exercício da função pública, aí sim se caracteriza, na interpretação mais restritiva da ação penal 937, aí é que o STF viria a assumir a competência. E após o mandato, com o término do mandato, se a ação ainda não foi julgada, voltaria ao juiz natural. Esse último ponto é que pode ser que mude agora com esse novo entendimento que está sendo debatido pelos ministros do Supremo. Aí, nesse caso, se for aprovado, se os demais ministros acompanharem o voto do ministro Gilmar Mendes, aí, nesse caso, mesmo com o término do mandato, o foro continua competência do STF. O artigo 53 da Constituição também prevê outras prerrogativas não tão sensíveis quanto as já mencionadas anteriormente, que já eram assunto para conversas e mais conversas, né? Para inclusive intrigas entre amigos e famílias por vezes, mas que também não são menos importantes, como a prevista no artigo 53, parágrafo 6º, que trata da questão de que os deputados e senadores eles não são obrigados a testemunhar sobre as informações que eles receberam ou prestaram em razão do seu mandato, ou ainda sobre as pessoas que lhes forneceram informações ou que deles receberam informações. Mais uma vez, naquele intento de assegurar a liberdade, o livre exercício da função legislativa em si, não da pessoa do legislador, né? Mas do cargo que ele ocupa. Parágrafo 7º trata da questão da incorporação às Forças Armadas, que mesmo em tempo de guerra e mesmo se tratando de deputados, senadores que sejam militares, é necessário pedido de licença por parte da Casa do Congresso em si, tem que ser autorizado. E por fim, o parágrafo 8º que diz respeito à questão da manutenção do Estatuto dos Congressistas, né, que essas imunidades, essas garantias, elas vão subsistir mesmo no caso de estado de sítio, só podendo ser, de certa forma, flexibilizadas por voto de 2/3, maioria qualificada dos membros da respectiva casa, apenas nos casos de atos praticados fora do recinto do próprio Congresso Nacional. O que está no Congresso Nacional não tem diminuição no seu alcance em si. E ainda dentro do teor do Estatuto dos Congressistas, o artigo 54 ele traz uma série de incompatibilidades, de impedimentos que os deputados eles estão sujeitos, desde a sua diplomação ou desde a sua posse, de acordo com o inciso 1º e inciso 2º do artigo 54 da Constituição. O artigo 55, por sua vez, ele traz hipóteses de possíveis perda de mandato por parte do congressista. E aí, nesse caso, a perda ela pode ser mediante deliberação ou pode ser automaticamente declarada de ofício pela mesa a qual pertença o parlamentar, a depender da hipótese. Nas hipóteses dos impedimentos, né, do inciso 1º do artigo 55, que trata dos impedimentos previstos lá no artigo 54, ou se for a questão de quebra de decoro parlamentar, ou se for a questão de condenação criminal com trânsito julgado, a perda de mandato ela será decidida pela maioria absoluta dos membros da respectiva casa, ou seja, 50% mais um total de membros da casa a qual pertença o legislador. Já nas hipóteses de infrequência, perda ou suspensão dos direitos políticos ou de decisão da Justiça Eleitoral, a perda do mandato será necessariamente declarada pela mesa da casa, assegurando simples defesa, mas ainda assim não fica sujeita à votação em si. Ainda existe a questão da renúncia, prevista lá no parágrafo 4º, que indica que a renúncia do parlamentar submetido a processo que vise ou possa levar à perda do mandato, nos termos deste artigo, terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais que tratam os demais parágrafos 2º e 3º. O que isso quer dizer? Primeiro de tudo, que mesmo que tenha aquela questão ali vinculada à ideia da renúncia do parágrafo 4º, não se tem como impedir que um parlamentar renuncie. O que pode influenciar o teor do parágrafo 4º do artigo 55 da Constituição é com relação aos efeitos da denúncia. Como assim? Se o parlamentar efetivamente vier a perder o seu mandato, a renúncia é arquivada e fica sem efeitos.
Já se o parlamentar for absolvido, não perder seu mandato, a renúncia será considerada e produzirá efeitos para todos os fins, no que diz respeito às consequências, né? Isso diz respeito às consequências ou não da condenação em si do legislador. Muito bem! Conforme a gente observou, então, as comissões parlamentares elas podem ser temáticas ou podem ser temporárias, podem ser mistas, representativas ou ainda de inquérito. De modo geral, a priori, elas visam discutir propostas legislativas e pedir pareceres a respeito da sua funcionalidade, sua viabilidade, seu interesse ou não à República. Não obstante isso, a Comissão Parlamentar de Inquérito ela busca investigar fato determinado que seja de interesse público. Os parlamentares, não a CPI, eles possuem poderes próprios de uma autoridade judicial, embora não possam julgar, não condenem ninguém. Das conclusões da CPI, o que se pode fazer é encaminhar para o Ministério Público promover a responsabilidade civil e criminal dos que foram envolvidos. Em relação aos congressistas, como nós podemos observar, não se trata de uma série de privilégios concedidos aos parlamentares, mas de prerrogativas concedidas ao cargo que eles exercem em si, justamente para garantir o seu livre exercício. Observação importante aqui, em relação especialmente ao foro de prerrogativa por função, que nós estamos passando por um momento agora de revisão da extensão desse foro, que poderá ser ampliado para até mesmo após o término do mandato. Até então, a orientação que se segue da Ação Penal 937 é de que se considera foro por prerrogativa de função via STF os crimes praticados, crimes comuns praticados após a expedição do diploma e na função legislativa em si, ou mesmo que fora dela, na condição de senador ou deputado. E, com o término do mandato, esse processo, a princípio, volta ao juiz natural da causa. Vimos também as possibilidades, as incompatibilidades, impedimentos, a possibilidade de perda ou não de mandato, cassação ou não, renúncia. E poderíamos ficar tecendo muitos mais comentários a respeito desse assunto em si, mas por hoje ficamos por aqui e até a próxima.